Seguindo com nossas resoluções de questões de concurso, vamos entrar agora num concurso novo, né? Nós nunca trabalhamos nenhuma questão desse concurso. Estaremos agora trabalhando questões da Escola de Sargento das Armas, tá? É um concurso bastante importante, né? A nível, claro, é um concurso militar para a formação de sargento do Exército Brasileiro, tá? É o famoso ESA. Tá bom? Essa prova foi de 2011, tá certo? E é uma questão interessante, são questões bastante boas para a gente fazer, né? Porque são questões de nível médio, não são questões dificílimas, nem são questões facílimas. E é uma questão a nível de ensino médio, perfeito? Então, algumas questões de ensino médio eu não estarei fazendo, estarei focando sempre, né, no ensino fundamental. Claro, uma e outra questão do ensino médio, quando não for muito avante, né, muito à frente, né, que a gente percebe que a gente possa trabalhar até mesmo por raciocínio lógico, claro que nós a faremos, tá certo? Então, vamos fazer essa, é uma questão de média aritmética bastante interessante, uma questão clássica, nós já fizemos umas duas questões parecidas com essa, mas é uma questão interessante, é sempre bom a gente recordar. Perfeito? Vamos lá, vamos ler o que diz a questão? Em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5, 7,5. Sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres é 8 e das notas dos homens é 6, perfeito? Se o número de mulheres excede o número de homens em 8 unidades a mais, quer dizer, são 8 mulheres a mais que homens, pode-se afirmar que o número total de alunos da turma é... Aí vem os 5 itens, um deles é verdadeiro, a gente percebe que a letra D já está marcada como certa, vamos confirmar realmente se esse gabarito, né, está correto. Vamos fazer então, gente, olha só, o que a gente pode começar a pensar, a raciocinar e entender o seguinte: quem será a média, já que ele fala nisso, ele fala na média aritmética das notas das mulheres, né? Quem é a média aritmética das notas das mulheres? Chamei isso de M índice N, tá bom? É a média das mulheres. É a soma das notas das mulheres sobre a quantidade de mulheres. Então, a média das notas das mulheres é a soma das notas das mulheres, claro, né? Sobre a quantidade delas. Tá claro isso? A gente sabe que média é soma dos números sobre a quantidade deles. Perfeito? Isso é média aritmética. Perfeito? Quem seria a média dos homens também está citado no problema. Ele fala que a média dos homens é 6. A média dos homens, vê se não é isso, é a soma das notas dos homens sobre a quantidade desses homens, sobre H. Perfeito? Ó, lembrando, né, eu estou chamando MM de média das mulheres, MH é média dos homens, SM, índice M de soma das notas das mulheres e S índice H de soma das notas dos homens, perfeito? M, mulheres, H, homens, tá certo? Vai batizar certinho quais são as letras que formam o nosso problema, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, quem seria então a média aritmética total dessa turma? Vê se não seria isso. É a soma total das notas sobre a quantidade de homens e mulheres, sobre o total de homens mais mulheres, tá claro isso? Mas quem seria essa soma total de notas? Não seria somar as notas das mulheres com as notas dos homens? Então percebo que a média aritmética total seria a soma das notas das mulheres mais a soma das notas dos homens sobre o total de homens mais de homens mais mulheres, mulheres mais homens. Tá claro isso? Isso é o total da turma, concorda? Quer dizer, se eu somar a nota das mulheres com a soma das notas dos homens, eu seria a soma total das notas dessa turma. Perfeito? Sobre a quantidade deles, que é a somatória de homens e mulheres. E o problema, né, ainda nos afirma um detalhe, ó. Sabe-se que o número de mulheres excede o de homens em 8, então pode ser o seguinte: mulheres é igual a homens mais 8. Perfeito? Já comecei a esboçar o problema. É a partir desses dados que nós resumimos aqui, né, que nós vamos resolver o problema. Vamos começar? Diz assim, ó. A média aritmética das notas das mulheres é 8, então já escrevi, olha só. M, média das mulheres, não era igual a soma das mulheres sobre M, olha lá. O 8 é igual a quem, ó? Soma das mulheres. E aqui eu fiz o seguinte, ó, eu não coloquei mulheres, já que ele está me afirmando que mulheres é igual a homem mais 8, não é isso? São 8 mulheres a mais que homens, eu não botei mulheres, botei o quê? H mais 8, que esse é o número de mulheres. E aí você vai, por que você fez isso? Porque na próxima vocês vão ver que eu vou usar somente isso. Quer ver só como é que vai ficar a próxima? A média dos homens não é 6? Então 6 é igual a soma das notas dos homens sobre o número de homens. Para que os denominadores ficassem sempre em função da mesma letra, eu fiz isso para que ficasse H mais 8 e aqui ficasse H, ou seja, eu estou desaparecendo com mulheres, tá certo? Com essa incógnita M, eu estou tirando ela do problema. É sempre bom a gente ficar com o menor número possível de incógnitas, e é isso que eu estou fazendo, tá bom? O que é que eu vou concluir a partir daqui? Olha só.
Quem é a soma das mulheres? É importante. Quem é a soma das mulheres? Lembra disso aqui? Ó, a soma das mulheres, olha só, não é igual a 8 vezes H mais 8? Não é, ó, S sobre S índice M é igual a 8 vezes H mais 8. E foi isso que eu fiz, ó. A soma das mulheres, 8 que multiplica H mais 8. E quem é a soma dos homens? Fácil, olha lá. Se 6 é igual a SH sobre H, né? SH, a soma das notas dos homens, é igual a 6H. Tá aqui. Bonitinho. Perfeito? Vamos partir agora para a nossa média. Ele fala que a média aritmética da turma é 7,5. Olha ela aqui, ó. 7,5, a média da turma é igual a quem? Ó, soma das notas das mulheres, que a gente já sabe que é 8 que multiplica H mais 8, mais a soma das notas dos homens, que a gente sabe que isso é 6H, sobre quem? Mulheres mais homens. Mas eu sei que mulheres é quanto? Não é homem mais 8? Né? As mulheres não são os homens mais 8, então aqui, ó, H mais 8 são mulheres, mais os homens também, que tem que entrar na história para fazer o total, perfeito? E aí, gente, eu vou cair numa equaçãozinha simples do primeiro grau. Vou multiplicar esse denominador, né? Isso já desenvolvendo, ficaria assim, ó. 8H mais 64 mais 6H, perfeito? Isso é igual a 2H mais 8, assim, ó, H mais H, 2H mais 8. E agora vamos partir, vamos multiplicar, perfeito? 7,5 vezes 2H mais 8 é igual a essa sominha que vai dar aqui, ó, 14H mais 64. E foi isso que eu fiz. Olha aqui, ó, 7,5 que multiplica 2H mais 8 é igual a 14H mais 64. 15H mais 60, 7,5 vezes 8 dá 60, 7,5 vezes 2 dá 15. 15H mais 60 é igual a 14H mais 64. E aí, ó, eu trouxe o H para cá, para o primeiro membro, vai ficar 15H menos 14H, isso dá H. É igual a quanto? Ó, esse 60 vai para lá com sinal trocado, 64 menos 60 dá 4. H é igual a 4. Acabei de descobrir que a quantidade de homens, não era isso? O H, né? A quantidade de homens? A quantidade de homens é igual a 4. Mas o problema nos afirmou que as mulheres, não é isso? Ó, excede o de homens em 8, ou seja, tem mais 8 mulheres que homens. Se são 4 homens, quantas serão as mulheres? As mulheres serão H mais 8, o número de homens mais 8. Homens são 4, 4 mais 8, 12. As mulheres são 12 e os homens são 4. Então isso me leva a um total de mulheres 12, homens 4, 12 mais 4 igual a 16. Resposta certa é a letra D. Não é isso que ele quer saber? Ó, né, o número total de alunos da turma é o somatório de homens com mulheres. São 12 mulheres, são 4 homens, a soma de 12 mais 4 me dá 16, a resposta certa é a letra D. Perfeito, gente? É uma questão interessante, a gente tem que ter um pouco de calma com ela, porque não é uma questão assim, digamos, imediata. A gente tem que fazer um raciocínio, né? Tem que pensar um pouquinho, e sempre entendendo essa coisa de média, né? É uma relação, quer dizer, a gente tem que sempre focar. Quando eu falo que a média dos homens é o quê? É a soma dos homens, né? Isso, a soma das notas dos homens sobre o total de homens. Que é a média aritmética das notas das mulheres, né? É a soma das notas das mulheres sobre a quantidade delas. Para não embolar, para não misturar. Perfeito? Então, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, resolvendo essa primeira questão, uma questão muito bonita, da Escola de Sargentos das Armas, foi aplicada nesse ano de 2011. Perfeito? Então, gente, mais uma questão interessante resolvida. Acho que vale a pena a gente dar uma atençãozinha nessa questão, que ela é bastante interessante. E aquele negócio, né? Ela caiu na escola de Sargento das Armas, mas pode aparecer em qualquer outro concurso público em que médias esteja no programa. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal. Perfeito? Dessa maneira você poderá ser atualizado sempre que postarmos novas videoaulas. Estarei fazendo algumas questões aí dessa Escola de Sargentos das Armas, que terá prova agora, se não me engano, agora em outubro. Perfeito? Então vamos dar uma treinada nesse assunto, nesse concurso público importante que é a Escola de Sargentos das Armas. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Reafirmo, não deixa de se inscrever no nosso link, né? No nosso link Matemática, muito fácil, aqui dentro do portal YouTube. Tá? Assim você pode acompanhar livremente as nossas videoaulas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula, ainda resolvendo uma questão da Escola de Sargentos das Armas, desse mesmo ano de 2011. Muito obrigado e até lá.